vai levando. Jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose abraçando mal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. De cá, liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto, sincero, o desejo de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares e amigos. Bem, gente, hoje é dia de uma entrevista muito especial com um articulador político, com um homem do Piauí, reconhecido em todo o país, psiquiatra. De vez em quando aqui nesses 5 anos e 7 meses de mandato eu quase pedi socorro a ele. E aliás ele ajudou a salvar a minha vida quando eu tive um AVC ao lado da minha companheira de entrevista deste programa, que é simplesmente a genial Leila do vôlei das quadras do mundo inteiro para a vida pública, dando exemplos no Distrito Federal e, se Deus quiser, a próxima governadora. Ela estava comigo e eu tive um AVC no primeiro ano de mandato, 2019, e o médico psiquiatra, simplesmente piauiense, Marcelo Castro, com Otto Alencar e com o Nelsinho Trade, que eu mordi o dedo dele, tem a marca até hoje. Então eu não posso deixar de ser grato a um homem desse. E que alegria, Leila, minha irmã, a gente poder entrevistar Marcelo Castro, que vai ter uma responsabilidade que pode ficar na história do Brasil. Ele vai ser o relator da minha proposta do fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes. Irmã. Verdade. Primeiro, cumprimentar mais uma vez, irmão, de estar aqui contigo, entrevistando o Marcelo, né? Marcelo, assim, digamos aqui dentro do Senado, é um senador meio que coringa. Ele pega né, Marcelo? Cada desafio, também tem um código eleitoral. Então, assim, aí voltando ao médico, ao psiquiatra, certamente o Marcelo deve fazer consultas extras aí, não só contigo, mas com a maioria aqui. Mas é um prazer, viu, senador? Prazer tê-lo aqui conosco no podcast. Bom, o prazer é meu, quero cumprimentar o amigo Cajuru, a Leila, nosso colega aqui do Senado, cumprimentar os telespectadores e me pôr aqui à disposição de vocês. Como psiquiatra, você conseguiria dizer para nós se tem algum político que nem Freud resolveria o problema? Hã? Bom, esse é um campo fértil, né? Fértil. Porque a gente fica observando as pessoas, o comportamento das pessoas, né? A gente carrega consigo aquele viés da sua profissão. Então o psiquiatra sempre está olhando assim o comportamento das pessoas, como as pessoas se conduzem, a sensibilidade, né? Então isso a gente termina observando, né? Aqueles que fogem assim da normalidade, né? São mais... olhando para mim, não sei porquê. Não, você viu que ele não olhou para mim também. Ele olhou para a Leila. É porque você que tinha levantado a questão, né? Mas isso é normal, né? Na verdade, nós somos representantes da sociedade, claro. Né? O que nós temos aqui no Senado, na Câmara, né? É uma síntese da sociedade brasileira. Então tem de tudo, né? E isso não escapa aos olhos de um psiquiatra, né? Não tem como a gente fugir dessa análise, né? Aquelas pessoas mais extravagantes, né? Aquelas pessoas... A gente fica de vez em quando dando um diagnóstico no outro, tá? Vai. E certamente te ajuda, né, Marcelo? Assim, querendo ou não, essa questão de avaliar, de ser psiquiatra, eu particularmente vou dizer que eu não tenho a menor dúvida que isso ajuda, porque eu já estive com você em reuniões em que houve confrontos e tudo, e você nunca altera o tom. Nunca. Né? Sempre muito educado, muito equilibrado. Certamente ser um psiquiatra ajuda muito nesse universo nosso tão diverso, tão complexo e agitado que é a política, não é? Não, isso é sem dúvida. Ajuda a gente nas relações humanas, né? Sim. Porque você convive, imagina a clínica que você faz.
atendendo as pessoas. Tudo isso aumenta a sua capacidade de compreender a alma humana, né? Nas suas ambições, nas suas fraquezas, nas suas vicissitudes. E isso, é evidente, é um capital muito grande que um psiquiatra entra na política. Claro que a política é muito mais forte, né, do que tudo isso daí, o interesse da política, o jogo político, fala muito mais alto. Mas não deixa da gente estar aqui e acolá fazendo, às vezes involuntariamente, uma análise do perfil psicológico de uma pessoa, né? Você, com a experiência que tem, nascido em 1950, está com 74 anos de idade, de uma saúde plena, graças a Deus. Marcelo Castro, do Piauí. Qual cidade mesmo? Esqueci o nome da sua cidade. São Raimundo do Nonato. Isto, São Raimundo. É a cidade que tem a Serra da Capivara. A Serra da Capivara. Que tem os sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Eu não sabia disso. Pois é, porque a teoria do povoamento das Américas vem pelo Estreito de Bering, né? Da Rússia, né? Os orientais entraram e foram povoando primeiro a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Então os sítios arqueológicos vêm sempre nessa sequência. Foi bom demais falar da sua cidade para a gente tomar conhecimento. Leila, eu convivi com Tancredo Neves, fui assessor de imprensa dele. Uma vez, Marcelo, ele disse o seguinte para mim: Cajuru, tem muito político que precisava fazer terapia, precisava ter um psiquiatra semanalmente, um psicanalista semanalmente. Ele falava isso, o Tancredo. Aí cabe uma pergunta para ti. Você acha que realmente o político deveria entender que para conviver aqui no dia a dia você precisa ou de um psiquiatra ou de um psicanalista? Porque eu tenho o meu para aguentar esse Senado aqui. O meu se chama Arnaldo Madruga. Não, Caju, sinceramente eu acho que não, né? O político tem que entender de psicologia humana, né? Ele tem que aprender o trato, né, para lidar com as pessoas, né? Tem que saber respeitar as pessoas, considerar. Isso aí é essencial, essa atenção que o político tem, né, na política, com as pessoas, isso aí é fundamental para a pessoa crescer. Quais são os políticos que crescem normalmente? São aqueles que adquirem a confiança da população, a confiança dos outros políticos, né, que se torna uma pessoa crível, uma pessoa acreditada, né, e a pessoa tem que ter ideias próprias, tem que ter projetos, né, tem que saber também conduzir a sociedade, levando propostas para a sociedade, né, e para despertar, né, a esperança nas pessoas. Você é candidato, então você vai para a televisão, você vai para um comício, você vai levar esperança às pessoas, você vai levar um projeto de governo, né? Então isso aí é muito importante que o político saiba, né? Isso o político faz intuitivamente. Eu acho que não precisaria, né? Se bem que em certas circunstâncias pode ajudar, mas o político ele entende essa psicologia humana melhor do que qualquer outro profissional, né? Porque ele lida diretamente com aquilo que é mais essencial ao ser humano, né? O ser humano nas suas aspirações, nos seus desejos, né? Nas suas fantasias, né? Nas suas aversões, nos seus preconceitos, tudo isso é explorado, né, pelos políticos, e eles fazem isso muito bem. Você veja o Trump lá nos Estados Unidos, né? Ele explora preconceito de manhã, de tarde, de noite, toda hora, e ganha voto com isso. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, tem muitas pessoas preconceituosas, né? Leila? Marcelo, você é um político muito experiente, já foi no Legislativo, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, 4 mandatos federal, né? 5, e agora senador, né? Assim, infelizmente, senador só fui um. Pois é, mas se Deus quiser, eu sei que você vai vir para a reeleição e vai dar tudo certo, porque realmente o Piauí... Fé em Deus. Piauí é muito apaixonado por ele. Piauí é muito bem representado por você aqui. E você viveu, assim, momentos tensos, assim. Eu falo por nós aqui, eu e Cajuru, que chegamos em 2019 aqui, então nós vivemos reforma da
da Previdência, vivemos a pandemia, e você como médico, você é muito defensor dessa pauta do SUS, e aí eu quero te parabenizar pela sua atuação nesse sentido. Mas voltando nesse cenário desses últimos anos nossos aqui, qual foi o momento mais difícil para você enquanto legislador, enquanto a sua atuação e o momento de votação? Porque eu lembro muito bem que tanto você quanto eu votamos contra a reforma da Previdência. E eu lembro que o debate foi muito acalorado. Acho que nós explodimos também nas redes sociais como traidores da pátria. E eu lembro, Marcelo, você nem vai lembrar, no dia da votação, você acompanhando, né, a votação e as falas, e aí você estava na minha frente, eu acho que você não vai lembrar. Aí eu olhei assim, senador, bem tenso. Ele falou assim, a história é implacável, Leila. A história é implacável. Eu não vou me preocupar porque ela é implacável, e eu estudo, eu me preparo. Eu sei que lá na frente nós vamos ver se valeu a pena ou não sacrificar tanta gente, principalmente os mais vulneráveis. Eu não esqueço nunca dessa fala do Marcelo. Belo relato. Qual foi o momento mais tenso? Foi esse momento da reforma ou a pandemia? Eu acho, Leila, que foi a pandemia. Certamente. Eu, como médico, que fui ministro da Saúde, né, e vendo a condução do governo, né, tão desastrada, né, da pandemia, realmente foi um momento que quem tem amor à ciência, né, ficou muito chocado. Principalmente a questão da vacinação. Quer dizer, eu vi uma pesquisa, né, feita pelo Datafolha, eu não lembro mais dos números direito, mas parece que os 30% da população do Brasil, na época da pandemia, não acreditava em vacina. Chegou a 30%. Sim, foi uma loucura. 52%. Loucura. Esse número me lembro bem, que o Datafolha pesquisou, não acreditavam na vacina chinesa. Olha. Isso. Por quê? Porque tinha um presidente fazendo a desconstrução da vacina e principalmente da vacina chinesa, porque era o produto país comunista, né? Que vinha, porque vinha para São Paulo. Que estava no Butantã. Questão política. Que o Dória seria um potencial concorrente do presidente então do Bolsonaro. Então tinha uma briga entre os dois. Você imagina, você por um projeto pessoal, uma coisa humana mesmo. E o coisa, ainda mais, um motivo absolutamente errado, porque o outro da AstraZeneca, que era feito pelo governo brasileiro, na Fiocruz, o INFA também, o produto básico, vinha da China também. Todos vinham da China. Entendeu? E aí criou essa celeuma, um problema, Leila, que nós nunca tivemos no Brasil. Pois é. O Brasil tem o maior e o melhor programa de vacinação do mundo. Inquestionável isso aí. Desde 1973 que nós temos um programa de vacinação no Brasil com inúmeras vacinas, todas as vacinas de doenças transmissíveis, o SUS dá isso gratuitamente. Anos e anos. As nossas vacinações eram sempre acima de 80% e 90%. Com esse advento, o índice vacinal, que já vinha caindo, caiu mais ainda. Então, agora, recentemente, nós aprovamos uma lei, que eu fui o relator, tive o prazer de ser relator, para a gente fazer a vacinação nas escolas. Que também teve outro debate. Outro debate, as pessoas questionando. Mas, meu Deus do céu, quer dizer, a que ponto a ideologia perturba a cabeça das pessoas? Aí faz um escândalo de confusão, porque a vacina, não sei o que lá, foi feita muito... Moço, isso criou uma dúvida, uma insegurança, que a gente vê colegas nossos aqui, senadores, discursando, convicto. Contra. Como é que pode ser uma coisa contra? Esse projeto... Familiares, marido com mulher, irmão com irmão. Nós tivemos vários votos contra, pessoas contrárias. Porque nós estamos na iminência, né? Já tivemos a volta, fomos livres de sarampo, o sarampo já voltou. Corremos o risco de voltar a poliomielite. Já pensou, rapaz? E o surto de dengue, que é sazonal também. Simplesmente porque as pessoas têm preconceito e não vão vacinar suas crianças. Que ponto chegamos do mosquito matar uma pessoa? Pois é. Um mosquito. Ô Marcelo, assim, eu quero até aproveitar e te parabenizar pela atuação na defesa desse projeto, que graças a Deus, mesmo com votos contrários, né, passou e... Agora, Leila, respondendo aqui a outra parte da tua pergunta, o momento mais importante para mim aqui no Senado foi quando eu fui o relator do orçamento, que foi em 2022, um governo acabando e começando um novo governo.
E o orçamento de 2023, o Paulo Guedes, para poder dizer que estava encerrando o governo com superávit, ele cortou todas as verbas do país, não tinha recurso para habitação popular. Pela primeira vez na história, desde o velho BNH, que você se lembra da década de 60, nunca o governo brasileiro deixou de ter orçamento para habitação popular, que nós temos um déficit habitacional imenso. Enorme, né? Pois quando eu fui o relator do orçamento em 2022, o orçamento que estava previsto, que o Paulo Guedes mandou para cá, para 2023, era irrisório. 36 milhões de reais. Ora, isso aí não faz. Eu usei a tribuna para bater. Isso não dá para fazer habitação num bairro de Teresina, de uma cidade. Perfeito. Imagine para todo o país. Não tinha dinheiro para merenda escolar. Nós vimos aqui, professor, transporte dividindo escolar, ovo. Pagar uma banda de um ovo para uma criança, um aluno, uma banda de ovo. Quando que se viu isso? Um país como o Brasil, pelo amor de Deus. Que isso? Não tinha dinheiro para a farmácia popular. Eu me lembro que eu dei uma entrevista na época, eu digo, além de ser uma desumanidade, é uma burrice. Porque se a pessoa não toma o remédio para hipertensão, se não toma o remédio para diabetes, vai ter complicações e o SUS vai gastar. Exatamente. São as doenças que mais matam no mundo. Sobrecarregado que já hipertensão e diabetes. Nós conseguimos aumentar o orçamento de Minha Casa Minha Vida para 10 bilhões de reais. O orçamento do DENIT, ele era só 6,7 bilhões de reais. Eu fui aos técnicos do DENIT e digo, gente, me digam aqui honestamente, quanto o DENIT precisa por ano apenas para manter, para conservar as estradas? Não é para construir nada, nem um metro de asfalto, nem uma ponte, nada, só para conservar. Isso, no mínimo 8 bilhões de reais. Olha, o dinheiro que veio não dava nem para conservar as estradas. Imagina as estradas que estavam sendo feitas no Brasil, as pontes que estavam sendo construídas, tudo seria paralisado. Para variar, né? Aí foi quando nós tivemos, né, a ideia de fazer aquela PEC da transição, que nós criamos um espaço orçamentário e pudemos então botar 10 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, botar 22 bilhões para o DENIT, e depois veio o arcabouço fiscal, que agora fixou um mínimo, né, de gasto para o país, que é o país está andando. Então, graças a Deus, as nossas rodovias melhoraram muito, novas rodovias estão sendo construídas, o Minha Casa Minha Vida agora deslanchou, estão executando milhares de habitações populares. Então, esse foi um momento assim, muito importante da minha vida, porque foi uma responsabilidade muito grande. A imprensa no começo me atacou muito achando que era um gasto de uma gastança desenfreada. Essa era a narrativa. Eu chamei a imprensa para se colocar no meu lugar, relator geral do orçamento, com a responsabilidade de fazer o orçamento do país para o ano seguinte. Como é que eu faria um orçamento sem ter dinheiro para a farmácia popular, sem ter dinheiro para a merenda escolar, sem ter dinheiro para conservar as estradas, sem ter dinheiro para Minha Casa Minha Vida, dentre tantas outras deficiências, né? E graças a Deus, no final do meu trabalho, já estava a imprensa toda do nosso lado, a sociedade toda do nosso lado. E assim nós conseguimos a maioria, que foi uma PEC de 2/3 aqui na Câmara, 2/3 no Senado, e aprovamos, e foi o que eu penso, né, honestamente, e eu concordo, que garantiu que o governo Lula não... Porque ele entraria completamente colapsado. Colapso. Exato. Com o piauiense Marcelo Castro, que daqui a pouco eu vou falar o que eu mais ouvi no Piauí, onde estive por 3 dias em Teresina, Leila do vôlei, essa rara mulher que me acompanha neste programa prazerosamente, o que falam de você lá em relação ao período quando você assumiu o Ministério da Saúde. Mas eu deixei o assunto da reeleição, mas me permita aqui. Pergunta lá, Cajuru. Eu sou teimoso. Eu quase que entrei e falei, vou deixar o Marcelo continuar para depois fazer uma surpresa para ele. Se prepara, Leila. Vem cá, voltando à psiquiatria. Você não acha que em função da pandemia o Bolsonaro precisava de um psiquiatra e o Lula, em função do Maduro, não precisa também de um psiquiatra? Olha a pergunta lá, Cajuru. Vamos ver se você dá conta de responder com toda essa experiência política. Marcelo, estava demorando. Você agora me pegou, viu? Eu estou lembrando de um vereador que tinha lá em Teresina, já morreu há muito tempo. Ele era coronel da polícia. Ele era muito durão, falava muito firme.
Aí toda pergunta que o jornalista fazia a ele, que ele não achava agradável, ele dizia, vou dar o calado por resposta. Boa. Você vai fazer isso comigo? Mas vai me deixar. Você vai fazer isso comigo? Aí, Lelê, essa foi boa, boa. Isso é enxadrista. Isso é checkmate. Isso é um vespeiro tão grande. É melhor não entrar então, é? É melhor não entrar nesse negócio. Mas eu concordo com você nessa parte do presidente Lula, que eu acho que ele está no caminho que ele precisa avançar mais um pouco para ter uma posição mais firme, né, na condenação do regime ditatorial, que não há nenhuma dúvida sobre isso, da Venezuela, né? Então, por mais que ele tenha uma identificação com a esquerda, com Maduro, que o recepcionou aqui, que, aliás, na época eu não bati palmas para isso. Eu subi na tribuna e critiquei o Lula. Pois é. Então, eu acho que o Brasil precisa andar mais firmemente no sentido da defesa, de maneira sem nenhum questionamento, da democracia, do Estado de Direito, do respeito, né, aos direitos fundamentais do ser humano. Que nada disso está sendo cumprido na Venezuela. E a decisão do povo também. Acho que toda a sociedade brasileira e o nosso presidente em especial tem que ter uma posição mais firme, mais franca, mais clara na condenação do regime do Maduro. E agora, evidentemente, há um consenso mundial de que a eleição foi usurpada. Sem nenhuma dúvida. Então, não precisa o governo ficar com tantos melindres, não. Acho que pode ter uma postura mais franca. Agora, sobre Bolsonaro, você não acha que ele precisaria de um psiquiatra em relação à pandemia? O Bolsonaro, se tivesse um psiquiatra, ele não falaria que a vacina, se você tomasse, você viraria jacaré, ué. Não precisava de psiquiatra, né? Acho que ele e as pessoas que estavam em torno dele, ao redor dele, não teve ninguém para falar. Isso é um malefício muito grande. A gente não pode brincar com a ciência. Não pode. Leila e Caju. E ele brincou. Essa história do conflito entre as crendices, as crenças e até a religião e a ciência, isso é desde que o mundo é mundo. E primeiro as pessoas levavam uma facada, botavam estrume de gado dentro da facada. As coisas assim. Aí faziam orações e tal, e faziam promessas para a pessoa curar. O que cura? O que é que cura? É a ciência. Sim. É a vacina, é o antibiótico, são os meios hoje que tem de diagnósticos, os meios cirúrgicos. Quantas pessoas hoje morrem de infarto do coração? Quantas pessoas não são salvas, né? Com o cateterismo, vai lá, bota o stentezinho na artéria, a pessoa volta, fica normal, vai levar a sua vida normal. Então, claro que as pessoas têm suas crenças, têm todo o direito de ter suas crenças, mas a crendice não pode conflitar com a ciência. Não. A ciência tem sempre que prevalecer. Agora, o que você pode fazer é o mau uso da ciência. Isso é a política que faz. Quer dizer, você faz uma fissão nuclear. Com essa fissão nuclear, você pode fazer energia para atender, né, toda a necessidade. Você pode fazer uma bomba atômica. Isso é a política que decide, né? Mas a ciência, você jamais pode se posicionar, né, numa posição contra a ciência. Então, do ponto de vista assim, do Bolsonaro, do que ele fez, o que eu reputo assim, de mais grave, né, foi o não compromisso dele com os princípios democráticos e com a negação da ciência. Então essa é a crítica que eu faria assim, né, de dizer assim, bom, o Bolsonaro foi isso, bom, todo governo tem acerto, tem desacerto, mas dissesse assim, os dois pontos mais negativos, eu acho que foram esses aí. Eu vou passar para a Leila o assunto do fim da reeleição, até para saber, eu ainda não tive a oportunidade de conversar contigo. Você é a favor ou contra o fim da reeleição no Executivo? Eu sou a favor do fim da reeleição. Eu acho que, principalmente no Executivo, a gente vê, enfim, inúmeros exemplos aí que o primeiro mandato é ótimo e o segundo já está pensando em outro cargo e se larga o Estado. Eu tenho visto muito isso, eu não vou citar exemplos aqui, e eu acho que política ela não é profissão, assim, principalmente no Executivo. Acho que tem que se ter uma responsabilidade muito grande com a gestão. A gestão ela é importante e ela é uma ação diária.
né? Então, quando você está num primeiro mandato, já focando no segundo, muitas vezes você deixa de cumprir o seu papel. Então, eu acho assim, que você estendendo um pouco esse mandato, acho que está na mão do nosso relator, né? De quanto será, se é 5 ou 6 anos. Porque eu acho que gente queria ser escolhida para ser o relator. Eu acho que é fundamental. Eu sei disso. Eu sei que tem muita gente interessada. Mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande. O executivo, eu tive a oportunidade de ser uma humilde secretária de Estado que foi do esporte. E a gente sabe das dificuldades que é o executivo de fazer a política chegar lá na ponta, né, senador? Então, eu acho que o compromisso do executivo é muito sério. E não dá para ter aventureiro. Não dá. E tem que ser pessoas compromissadas. Então, assim, essa questão da reeleição é muito séria. Então, assim, eu espero... assim, já vou dar a minha opinião. Em melhores mãos, impossível. Porque, assim, o Marcelo já me mostrou várias vezes que ele é muito sério. Inclusive, depois eu vou... A gente ouvindo depois essa questão da reeleição, eu quero ouvir um pouquinho dele também, porque ele tem outro relator importantíssimo, não só para nós aqui, mas né, para a classe política e também para a bancada feminina, que é a questão do Código Eleitoral, que estava engavetado aí há um bom tempo, né, Marcelo? E que agora se tirou da gaveta. E quem é o relator? Graças a Deus, o sério e comprometido Marcelo Castro. Então, vou deixar para ele falar um pouquinho da reeleição aí, depois a gente entra também no Código Eleitoral. Eu só queria te agradecer, porque eu sei que você concordou com o presidente Rodrigo Pacheco, que colocou o nome dessa PEC, Emenda Cajuru, PEC Cajuru, o fim da reeleição. Não precisava nem colocar meu nome. Mas eu tenho certeza que ela pode ficar na história do Brasil, essa minha PEC, principalmente por causa do relatório do Marcelo Castro e por causa do entendimento dele que agora o Brasil vai tomar conhecimento, porque vai caber a ele, e ele já deve estar, né, com isso na cabeça no dia a dia, porque a partir de agora, em agosto, nós vamos começar os debates com grandes personalidades. Vai ter audiência, vai ter audiência pública, correto? Todo mundo então, Marcelo, por favor, com esse assunto que o Brasil quer te ouvir. Bom, Cajuru e Leila, eu reputo uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para melhorar a gestão pública no Brasil é pôr fim à reeleição de cargos executivos, né? De prefeito, governador e presidente da República. Então, eu fui escolhido para ser o relator da PEC, que me orgulha muito de ter a autoria do nosso colega aqui, o Cajuru, né? Então, quando se discutiu a reeleição no Brasil, Cajuru, eu era deputado estadual. Eu não votei nela aqui. E na época eu já dizia, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Isso com os costumes que nós temos aqui no Brasil. Isso foi no governo do Fernando Henrique. Fernando Henrique, em 1997. Certo, né? Sim. Para ele disputar a reeleição em 98. Sim. Né? E aí foram cometidos vários erros. Primeiro, para manter o mandato do Fernando Henrique, se colocou também para governador e para prefeito. Sim. Para quê? Para não ficar muito evidente que seria. E aí foi um triplo erro, né? Triplo erro. Além de presidente, que devia ter sido só para presidente, depois ficaria mais fácil de reparar, depois para governador e para prefeito. Qual é a minha experiência aqui, que eu sou um observador atento, cuidadoso da gestão pública, de prefeito, governador e presidente da República? Que numa regra geral, Leila, numa regra geral, todos, prefeitos, governadores, presidentes, que vão para a reeleição, eles abusam do poder. Sim. Total. A regra... Como que você foi direto? A regra é o abuso do poder. Ah, mas fulano não abusou. É exceção. Usa a máquina, sim, com certeza. É exceção. Ah, o prefeito tal não... Eu não conhecia essa exceção. Às vezes tem um prefeito que está assim tão bem avaliado, Cajuru, que tem 80% das intenções de voto, o adversário tem 5%, 10%. Não há necessidade dele abusar, ele já está reeleito. Eu analiso muito assim, Cajuru, acho que é um vício de psiquiatra, a cabeça da pessoa. A pessoa está com a cabeça no lugar, ele não pensa bem outra solução. Então, quando um prefeito ou governador, ou presidente, vai tomar posse, ele já está pensando na reeleição. Está entendendo? Então, na hora que ele vai organizar o secretariado dele,
ele já está pensando como é que vai escolher. Continuar. Eu tenho um prefeito, amigo meu, que me disse isso. Marcelo, lute todos os dias da sua vida para pôr fim à reeleição. Isso é um malefício muito grande. Eu fui eleito prefeito da minha cidade, comecei a escolher o meu secretariado. Quando eu vi, eu estava escolhendo todo mundo em função da minha reeleição e não em função de uma boa gestão. Que às vezes as coisas podem coincidir, às vezes não são antagônicas. Mas eu gosto de citar esse exemplo, Cajuru. Suponhamos que um prefeito seja eleito que vai escolher o seu secretariado. No secretariado, qual o mais importante? Talvez o mais importante seja o da educação. Sim. E que tem um professor emérito, respeitado, querido, né, no meio intelectual, no meio cultural da cidade, que todo mundo tem aquele conceito, aquela reverência. Uma liderança, né? Uma liderança educacional. Sim. Mas que não tem voto. E tem um outro pretendente também a ser secretário de educação, que não tem os predicados do primeiro, mas que tem voto. Eu faço a pergunta, qual é que o prefeito vai escolher? Porque no mínimo, Leila, no mínimo já criou um conflito. Tá entendendo? Começa aí. Ao passo que se o prefeito não tivesse o direito à reeleição, fosse um mandato de 5 anos, como o Cajuru quer, sem direito à reeleição, eu não tenho a menor dúvida que esse conflito não existiria e ele escolheria o melhor secretário, o professor mais preparado. Por quê? Porque ele, sabendo que o seu mandato tem um fim, 5 anos que ele não vai para a reeleição, ele vai procurar escolher os melhores para poder fazer uma gestão e deixar a sua marca. Deixar um legado. Não uma composição política, nada disso. Deixar um legado e depois voltar depois de 5 anos. Agora você veja os nossos presidentes da República. A pessoa que chega a ser presidente da República, senador já é difícil. Poxa vida. Somos 81 no meio de 203 milhões de brasileiros. Senador da República, um só. Todos os nossos presidentes da República, não foi só o Bolsonaro, não. Todos abusaram do poder. Sim. Digo isso com toda tranquilidade. Eu concordo. Ora, imagine um presidente que está sendo vigiado pelo país inteiro. Um presidente que tem a obrigação de ter uma formação, não é? Sim. De respeitar os princípios e tudo. O compromisso dele. Se eles abusaram do poder, imagina o que os governadores de estado não fazem, imagina o que os prefeitos não fazem. Perfeita análise. Então, isso é um malefício muito grande que a política fez à gestão pública no Brasil. E aí, eu desde que cheguei aqui, Cajuru, a minha primeira PEC, quando eu cheguei aqui, deputado federal em 1999, que eu fui eleito a primeira vez em 98, logo com um mês eu apresentei uma PEC. Essa PEC que você apresentou agora. Fim da reeleição, mandato de 5 anos e coincidência do mandato. De lá para cá eu venho lutando todos os dias da minha vida para pôr fim à reeleição. Tinha que ser você o relator. Então melhor. Já, inclusive, aprovamos uma vez na Câmara, veio para o Senado, aqui não deu seguimento. E agora você teve essa clareza aí de apresentar essa PEC. Eu sou coincidiu de ser o relator. E agora eu acho que é uma conscientização maior da sociedade brasileira. Você acha que é o time certo, é agora da gente Eu acho que debater? agora é um time certo. Perfeito. Essa pergunta é boa. O time certo é agora. E eu acho que há uma conscientização da classe política, que é um malefício muito grande a reeleição. E a desigualdade. Onde é que há igualdade de disputa se um está no comando, fazendo as coisas, decidindo, e o outro lá fora? Só a visibilidade que dá. E ainda se fez uma coisa mais errada ainda. É que o gestor possa disputar o cargo no exercício do mandato. Aí é que ele abusa mesmo. Nossa Senhora. Quer dizer, quem não é prefeito, quem não é governador, que é um secretário, por exemplo, ele tem que se afastar para poder se candidatar a deputado. É o governador opcional, né? Ora, o prefeito que tem a caneta na mão, o governador que tem a caneta na mão, o presidente não precisa se afastar. É desproporcional, é desigual. Um desequilíbrio. Bom, quer dizer, o Brasil inteiro agora, pela primeira vez, tomou conhecimento que o relator dessa minha PEC
simplesmente ele vai aprovar a proposta que eu apresentei de 4 para 5 anos o mandato a partir de 2030 de prefeitos, governadores e presidentes. E aí, Leila, eu sei que você também tem uma opinião semelhante, que é a de alinharmos as eleições a partir de 2030 a cada 5 anos e acabarmos com essa farra de eleição a cada 2 anos. Isto é possível na sua visão como relator ou é mais difícil? Não, isso é possível também. Quanto a isso, Cajuru, eu devo confessar que há um menor consenso, né? Umas pessoas acham que as eleições não deveriam ser o fim da eleição passa aqui rindo. Hoje tem 56 votos. Pois é, eu confio. Agora, eu não sei o alinhamento das eleições, é que eu não sei, que eu queria te ouvir. Não, eu acho que passa também. Passa? Qual é o maior obstáculo, assim? As pessoas têm uma concepção de que as eleições não deveriam ser num dia só. Eles acham que pode ter uma influência nacional verticalizada de ponta a ponta. Eu já tive uma eleição casada que foi em 1982, a primeira vez que eu fui candidato. Me lembro. Isso não ocorreu. A realidade municipal fala muito mais alta, a realidade estadual fala muito mais alto do que a realidade nacional. É claro que há influências nacionais, mas não é assim tão marcante. Eu não tenho receio de advogar pela coincidência das eleições. Eu sou mais a favor da coincidência das eleições do que da não coincidência. E você também, Leila? Também. É? Também sou a favor. E você acha que aqui passa também? Você acha, fala Marcelo? Aqui no Senado? É aqui no Senado. Aqui eu acho que esse filho mais aí é esse termômetro do Marcelo. Acha que passa, eu também acho. Eu acho que tem o meu apoio e o seu, mas eu tenho conversado com todo mundo. Hoje são 56 votos favoráveis. Não, da minha PEC. Da sua PEC. Da emenda Cajuru. Da reeleição. Do fim da reeleição. Agora, mas na Câmara, é uma pergunta pela experiência que você tem muito mais do que eu e a Leila. Na Câmara. A Câmara não sei, não peguei ainda. Se aumentar o mandato de deputado, passa na hora. Para sentir a temperatura, não. Porque para alinhar a cada 5 anos não aumentaria o mandato de um deputado? Não? Não pode aumentar. Você tem que estabelecer que a partir daquela data o mandato será de 5 anos. Mas você não pode estender porque isso é inconstitucional. O Supremo já tem decisão sobre isso. A gente não pode fazer. Mas por que a dúvida se a Câmara aprova ou não o que nós vamos aprovar aqui, o fim da reeleição? Não, eu não sei porque eu não peguei a temperatura ainda da Câmara, né? Não conversei com os líderes, mas eu acho que é um tema que tem hoje um consenso muito forte, né, na classe política. E o desgaste que e a desnecessidade que tem de se fazer eleições de 2 em 2 anos. Pelo amor de Deus. Os prefeitos hoje perderam a capacidade de planejar os seus municípios a médio e a longo prazo. Sim, perfeitamente. Por quê? Eles têm que ficar envolvidos com eleição todo o tempo. Um prefeito vai eleito hoje, toma posse, vai renegociar os débitos que a prefeitura, que eles sempre dizem que o prefeito antecessor deixou. Vai organizar o secretariado. Quando a gestão vem funcionar, vem engrenar, já está de junho para frente. No ano seguinte, já tem eleição de governador, presidente, deputado estadual, deputado federal. De novo. Mas o prefeito não tem nada a ver com isso na eleição municipal? Tem sim. Porque se o prefeito apoiar um deputado estadual ou federal, né, no município dele e der menos votos do que o adversário dele que perdeu, ele já se desacredita, se descredencia para ir para a reeleição. Já enfraquece. Tá entendendo? Aí ele tem que se envolver na eleição. Termina paralisando as obras, né? Tem aquele período proibitivo de transferência de recursos e tudo mais. É um transtorno. Vem o 3º ano, ele executa as obras. No 4º ano ele já vai para a reeleição. Então o prefeito passa todo o tempo fazendo reeleição. E outro aspecto que eu queria chamar aqui, Cajuru, que é uma coisa que está me chamando muita atenção, que já vem de muito tempo, como é que está ocorrendo com os prefeitos. Aqui eu sempre procuro ver a cabeça da pessoa. Claro. Um prefeito que passa 8 anos à frente do município, aquilo é muito tempo. 8 anos é tempo demais. Ao ponto que, normalmente, do ponto de vista psicológico, o prefeito que fica 8 anos à frente da prefeitura, ele fica achando que a prefeitura é dele. Cajuru, isso é normal, isso é do ser humano. Se ele passa ele se empodera ali. Pronto. Ele passa 8 anos à frente da prefeitura, ele já incorpora a prefeitura ao seu modo de vida.
Quer dizer, a maneira da pessoa viver, o modo da pessoa viver, já está incorporado à prefeitura. Eu não vou ser mais o prefeito. Ele entra em pânico. Ele não sabe mais viver sem a prefeitura. Aí o que é que está ocorrendo no Brasil inteiro? A pessoa não quer mais deixar de ser prefeito. O que é que ele faz? Pega e bota um sobrinho. Exatamente. Uma sobrinha. É isso aí. Para ser prefeito no seu lugar, para ele continuar mandando. Claro. E voltar 4 anos depois. Ou um tio. Ou quando não tem um tio, um sobrinho, uma sobrinha para botar, o que é que ele faz? Ele escolhe um dos seus secretariados. Do grupo político, grupo político. Aquele que ele mais confia. O mais competente, o mais preparado? Não. Ele escolhe o mais submisso. Claro, o que vai aceitar as ordens dele. Que ele fica pensando que vai mandar, tá entendendo? E bota para ser o sucessor dele. Isso é uma continuidade do poder. Total. Que fere de morte o princípio. Essa dinastia. O princípio federalismo. Perfeito. Tá entendendo? O princípio federalismo. O princípio do republicanismo. Que a ideia do republicanismo é exatamente essa, de não ter uma continuidade, de haver sempre a alternância do poder. Então, isso é uma coisa muito prejudicial à gestão. E aí nós só podemos pôr fim a isso daí, cortando, quebrando esse ciclo, né, Marcelo? Bem, nós temos agora a última parte do Pode Cá Liberados. E veja bem, a história que tem um Marcelo Castro como homem público. O orçamento, já falamos aqui, acabamos de discutir e vocês tomaram conhecimento de tudo sobre o fim da reeleição no Executivo. E a Leila fez a colocação brilhante de que a gente não pode esquecer que é outra relatoria para ficar na história nas mãos de Marcelo Castro, que é o Código Eleitoral, Leila. Então, essa sua pergunta fica para a volta nossa do menor intervalo da televisão brasileira. E ele rindo já e olhando para ele. Ele já sabe o que eu vou perguntar. Voltamos já e já. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Procurando um lugar para relaxar e se divertir? No Sítio e Balneário Anajá a entrada é grátis. Venha aproveitar piscinas refrescantes, chalés confortáveis, campo de futebol, parquinho para as crianças e a incrível Arena Anajá, perfeita para reunir os amigos e um fraldário. Oferecemos pacotes especiais para confraternizações, aniversários, casamentos e retiros. Sítio e Balneário Anajá, diversão e lazer para a sua família. BR-316, quilômetro 40, 86994532551. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes de alta qualidade, fertilizantes, máquinas e equipamentos, produtos veterinários e muito mais. Em Teresina, 86 98174 8000. Em Timon, 86 98109 4739. Teresina Agrícola. O cuidado com o que fazemos cada produto e a qualidade que colocamos em cada detalhe é o que fazemos de melhor para a sua família. Os produtos Rio Maria Alimentos são sinônimos de sabor e tradição, ingredientes especiais que transformam todas as refeições em ocasiões especiais. Estamos sempre presentes e construindo momentos que deixam a vida mais saborosa com você. Rio Maria Alimentos, mais qualidade na sua mesa. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet. Seja super. Brasileiras, brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte desta entrevista especialíssima em que o Brasil toma conhecimento pela primeira vez de assuntos fundamentais na política e
Nesta última parte, é a Leila quem começa, porque foi o terceiro tema, depois do orçamento do fim da reeleição, o Código Eleitoral, Leila do vôlei, para o mundo e para a vida pública, graças a Deus. Obrigada, meu irmão. Marcelo, deixa eu perguntar para você. Nós já fizemos pelo menos 2 ou 3 reuniões sobre o Código Eleitoral com a bancada feminina. E eu quero te agradecer. Todas as vezes que nós solicitamos esse momento com você, você nos atendeu prontamente. Nós estamos ali trabalhando o Código Eleitoral e tem alguns itens que, para a bancada feminina, eu estando hoje líder da bancada feminina, eles são fundamentais. Um deles, acho que eu vou tocar no principal, que é a garantia dos 20% das cadeiras. Nós temos hoje 5.565 municípios e pelo menos 900 desses municípios não tem uma mulher numa Câmara Municipal, numa Assembleia. É verdade. Então, assim, a gente entende o cenário e a importância, hoje não temos a menor dúvida da importância da participação feminina na política e a garantia desta participação nessas assembleias, dessas câmaras. E aí eu gostaria de saber de você se essa conversa, as últimas conversas que nós tivemos, eu já ouvi e já li através dos meios de comunicação, mas eu gostaria que você passasse para o nosso telespectador, aqueles que estão nos acompanhando aí no programa, se de fato você vai cumprir o que você conversou com a bancada, a questão dos 20%, a garantia desses 20%, das cadeiras nas assembleias da participação feminina. Aê! Com certeza. Leila. Gostou, Leila? Não, isso é um clamor. Quando eu fui o relator da reforma política em 2015, que eu era deputado na Câmara, eu fiz um levantamento, Cajuru, dos parlamentos do mundo inteiro. Constatação: a subrepresentação feminina na política, nos parlamentos, é universal. Quais são os países em que as mulheres têm uma participação mais efetiva? São nos países em que o sistema eleitoral é de lista fechada, com a obrigatoriedade de alternância de gênero ou não. Mas só em botar a lista, que aí você não vota numa pessoa, você vota no partido, são os países que têm uma participação feminina maior. Sim. Aqui na América Latina nós temos o exemplo do México e da México, temos agora uma Argentina. Presidente. Pois bem, ocorre que o Brasil tem uma posição de uma participação feminina no nosso parlamento, nas nossas assembleias, nas câmaras municipais, que é vergonhosa. É constrangedora. Nós somos, a última vez que eu pesquisei, o 135º país, meu Deus, que tem a menor participação feminina na política. Que é isso? Uma época que eu pesquisei, nós perdemos para o Irã. Como é que pode? Um regime daquele que as mulheres não podem mostrar o cabelo, tem que andar de boa, tá entendendo? Lá tinha na época que eu pesquisei, mais do que o Brasil. Que é isso? Nós já temos tentado várias maneiras de melhorar a participação feminina. E eu tenho uma visão muito clara, e aqui reforçando o que a Leila diz, nós temos quase 1.000 municípios que não tem uma mulher. Nós temos quase 1.500, Leila, que só tem uma mulher. Isso mesmo. E o que nós estamos colocando no Código Eleitoral, de acordo com o que nós discutimos com a bancada feminina, é que nós vamos criar uma reserva de cadeiras para as mulheres, de pelo menos 20%. Então o Piauí tem 10 deputados federais. O Piauí todo ano mandará para Brasília, para a Câmara, pelo menos 2 mulheres. Então nós já tivemos na eleição atrasada 4 mulheres. Bom, se vierem 4, tudo ótimo. Isso. Mas atualmente nós elegemos só uma.
Então, como ele foi eleito só uma, teria que ser no mínimo 2. Então, teria que eleger mais uma outra. Se nós fizermos isso daí, Cajuru, eu não tenho dúvida que nós aumentaremos a participação feminina aí para em torno de uns 30% do Congresso. Não teremos nenhuma Câmara Municipal que não tenha pelo menos 2 mulheres. Pelo menos 2. É. Não teremos nenhuma Assembleia Legislativa que o mínimo de deputados estaduais são 24, né? Pelo menos 5 mulheres em todas as Assembleias Legislativas do Brasil, e isso, a pessoa sendo empoderada, ela sendo vereadora, ela sendo deputada estadual, ela sendo deputada federal, fica mais fácil dela se manter e fica mais fácil também dela lutar, né, para botar mais mulheres na política. Então eu acho que esse é um caminho. Por que isso? Por que é que o Brasil precisa disso daí? É por causa do nosso sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral, eu gosto de dizer que é o pior do mundo. Do mundo. Eu adoro quando você fala isso. Por quê? Porque nós fizemos uma cópia errada. No mundo, Leila, existe basicamente 2 sistemas eleitorais. O majoritário distrital, que é o da França, Inglaterra e Estados Unidos, as democracias mais antigas da Terra, né? Algumas das suas ex-colônias. E você vota no distrito, você vota na pessoa, escolhe o seu candidato, mas você vota no distrito, um lugar restrito. Ora, para você votar numa pessoa, qual é a condição sine qua non? É que você conheça essa pessoa. Claro. Está entendendo? Aí, para você conhecer, tem que ser num local restrito. São Paulo, na eleição passada, teve 3.000 e tantos candidatos a deputado estadual e federal. Como é que o eleitor vai tomar conhecimento de 3.000 candidatos? Isso é um absurdo. Isso é uma falta de lógica completa. Total. Então, nós colocamos o sistema proporcional, que no mundo inteiro, quando você bota o sistema proporcional, o eleitor não vota no candidato, ele vota no partido. Porque o sistema proporcional pressupõe exatamente isso. Um sistema de ideias, de conceito. Porque você votava no candidato, aí disse, não, isso está errado, nós temos que votar, não é nas pessoas, nós temos que votar na ideia, no Partido Comunista, no Partido Socialista, no Partido Trabalhista, no Partido Cristão, no Partido Conservador, no Partido Liberal, e aí você forma os partidos. Se você está votando num partido, numa ideia, você não vota em pessoas. Aqui no Brasil, nós aprovamos o sistema proporcional, e ao invés de fazer como todo mundo faz, todos os países do mundo faz, que quando o sistema é proporcional, você vota no partido e não na pessoa, nós votamos na pessoa. Aí nós criamos situação tão absurda de que quando as pessoas vão para uma eleição, um deputado estadual, um vereador, um deputado federal vai para a eleição, o maior concorrente dele, o maior adversário dele na eleição é o companheiro de partido dele. Ora, como é que as pessoas estão no mesmo partido, comungam das mesmas ideias, lutam pelas mesmas causas, e quando chega na eleição vocês são adversários? Então, como o nosso sistema, as campanhas são individualizadas, são caríssimas, em nenhum lugar do mundo as eleições são tão caras quanto no Brasil. Sem dúvida. Está entendendo? E o dinheiro está mais na mão dos homens do que das mulheres. Essa muito não tem a menor dúvida em dizer que é a causa principal da sub-representação feminina. Perfeitamente. Então, como o nosso sistema eleitoral é muito difícil da gente mudar, já tentamos várias vezes e nunca conseguimos. O primeiro relator que teve para mudar, que defendia o sistema deles, foi o Caiado, que hoje é governador do Goiás, do seu estado, né? Como é muito difícil você mudar esse sistema, nós estamos encontrando uma saída que, pelo menos, fica numa situação mais confortável de fazer uma reserva de cadeiras para as mulheres. Então, o parlamento brasileiro, todo o parlamento brasileiro, com Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara Municipais, terão obrigatoriamente que ter, no mínimo, 20% de cadeiras de mulheres. Então é a maneira que eu acho que a gente pode avançar para aumentar a participação feminina na política. Infelizmente, televisão é tempo, uma entrevista dessa precisava continuar, mas vamos ter outro... político fala demais. Não é. Pelo contrário, você é objetivo e muito reto, né? É fácil te interpretar, né? Você tem uma capacidade absolutamente rara. Leila, vamos então para o quadro e fecharmos mais um Pode Cá Liberados. Defina.
em uma palavra. Sempre começa o quadro com Leila, do vôlei para o mundo. Marcelo, defina Lula. Um vencedor. Bolsonaro. Rapaz, vou dar um calado por resposta. Essa do vereador foi muito boa. É um grande líder brasileiro, né? Que realmente tem uma parcela muito grande da população que o segue, né? Fernando Henrique Cardoso. Grande homem. Né? Culto, preparado, digno. Um grande... Uma palavra. Uma palavra só, né? Um democrata. José Sarney. Homem culto. Haddad. Haddad competente. O governador do Piauí, Alberto. Um gênio, um homem super inteligente. O Alberto Silva? É. Homem super inteligente. A medicina. Salva vidas. Psiquiatra. Uma pessoa sensível. Sensível. Política brasileira. Conturbada. Marcelo Castro. Pessoa simples. Mas de uma capacidade política, foi show de articulação, bola. preparo Isso de aí. impressionar. Que entrevista, Leila do Vôlei. Obrigado, muito bom, irmã, por Marcelo. mais uma companhia no Pode Cá Liberados. Obrigado, Deus saúde a você e a sua família, Marcelo. E continue nos ensinando aqui, porque fazer parte de um Senado Federal, tendo a oportunidade de dividir opiniões e de aprendermos cada vez mais com homens da sua qualidade, da sua envergadura, para nós é só privilégio. É um privilégio. E a vocês, Obrigada, Marcelo. um ótimo final de semana, Deus, saúde. Mais uma edição do Pode Cá Liberados em rede mundial de televisão. Agradecidíssimo. Tchau, tchau. Vai levando para a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. Lucas Tilde fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet. Seja super.